Fala, futuros combatentes da Força Aérea Brasileira. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 8ª aula da playlist rumo a EPICAR. Nesta aula, estou dando sequência à correção da prova A de 2024. Estarei corrigindo a questão 18 dessa prova. Beleza? Também deixarei na descrição deste vídeo um link envolvendo uma playlist sobre semelhança de triângulos, tá? Que é um assunto que caiu nesta questão. E um outro também sobre áreas de figuras planas. Beleza, galerinha? Uma coisa, eu sempre peço, gente, para vocês que dê um like aí no nosso vídeo, não custa nada, ajudar aqui no crescimento do canal do Tio Carlinhos. Show? Então, como dizia minha querida mamãe, chegou a hora da cobra fumar. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá então à correção da questão 18 da prova, né? Considere duas circunferências concêntricas de raio 10 e 5 centímetros. Internamente, a circunferência maior, externa, a circunferência menor, traça-se uma corda AB de 12 centímetros. Unindo o centro O da circunferência aos pontos A e B, construímos o triângulo AOB. Os lados AO e OB desse triângulo intersectam a circunferência menor nos pontos C e D, respectivamente. Olha, gente, já vou aproveitar esse início aqui para a gente já ir marcando o que está dizendo o exercício, tá? Olha, eu tenho duas circunferências concêntricas. Já fiz aqui um desenho de duas circunferências concêntricas. Circunferência concêntrica é que tem o mesmo centro, tá? Então, eu tenho a circunferência azul, que é a maior, a circunferência em preto, que é a menor, e está aqui o centro O delas, ok? Aí está dizendo que internamente a circunferência é maior. Externo a menor, traça-se uma corda de 12 centímetros. Ó, internamente a maior e externamente a menor, eu vou traçar aqui uma corda, tá? Então, a corda é um segmento de reta que vai tocar dois pontos dessa nossa circunferência aqui, ó, tá? Só muito reto, mas seria esse segmento aqui, ó. AB, tá? Segmento de A até B, medindo 12 centímetros. Tá aqui, ó. Aí tá dizendo que unindo o ponto O das circunferências aos pontos AB, construímos o triângulo AOB. Então aqui, olha, eu vou unir o ponto O AA e o ponto O AB. Vamos pegar aqui, mudar a cor, pegar o ponto O, vou unir ao A, vou pegar o ponto O, vou unir ao ponto B. Observe que de OA e de OAB é o raio da circunferência maior, que mede 10 centímetros. Então, este triângulo aí, olha, formado AOB, vai ser um triângulo isósceles, né? Tá lá. Os lados OA e OB desse triângulo intersectam a circunferência menor nos pontos C e D. O que é intersectar a circunferência menor nos pontos C e D? Ou seja, vai cortar aqui no ponto C e no ponto D. CD. Então, ligando aqui, olha, estes pontos, né? Nós vamos ter um outro triângulo isósceles aqui, ó, COB. Tá? E o que eu vou observar? Que a distância de O a C é o raio da menor, distância de O a D é o raio da maior. De O a D é o raio da menor também. Ó. OC e OD são medidas iguais, que vão medir 5 centímetros. Eu vou ter 5 centímetros aqui, vou ter 5 aqui. Como o raio da maior é 10, distância de O é 10 e distância
de O a D é 10, gente. Então, de C a A vai medir 5. E de D a B também vai medir 5, que é para poder dar o raio da maior. Está faltando, né? Então, por enquanto, de acordo com o que foi dado aqui, nós já estamos esquematizando o nosso problema, tá? Analisando a figura gerada pela situação descrita acima, julgue as afirmações abaixo em verdadeiro ou falso e marque a alternativa correta. A1, a área do triângulo OAB é o dobro da área do triângulo OCD, ou seja, a área do triângulo maior, tá? OAB é o dobro da área do triângulo menor, OCD. Pois nós vamos ver isso. A altura do triângulo OCD mede 4 centímetros. OCD, está dizendo que a altura dele mede 4 centímetros. E a área do trapézio ABCD mede 45 centímetros quadrados. Então, este trapézio aqui embaixo. Tá? A, B, C, D. Está dizendo que a área dele é 45 centímetros quadrados. Olha, gente, ao ligar o centro da circunferência às cordas, nós formamos ali dois triângulos que serão triângulos semelhantes. Por que semelhantes? Olha, eles já possuem um ângulo em comum. Seria este ângulo O aqui, ó. Tá? O ângulo A e o ângulo C vão ter as mesmas medidas, porque, olha, eu estou ligando ao ponto médio dos dois lados de um triângulo. Então, esse segmento vai ser paralelo a AB, por estar ligando ao ponto médio. Então, olha, CD vai ser paralelo a AB. Ó. CD vai ser paralelo a D. Então, pelo retos paralelos cortados por transversais, os ângulos correspondentes são iguais. Ó. E o ângulo B vai ter a mesma medida que o ângulo D. Ó. Tá? Então, daqui eu vou tirar, então, que o triângulo menor ali, ó. Vamos desenhar ele aqui, ó. Triângulozinho menor. Ó. CD. Tá? O triângulo menor, OCD, vai ser semelhante ao triângulo maior, ao nosso triângulo maior ali, ó. Por quê? Porque possui os mesmos ângulos. Então, isso já é critério de semelhança para triângulos. Ao triângulo OAB. Tá? Esses dois triângulos serão triângulos semelhantes. Né? Mesmos ângulos. O ângulo O, o ângulo C igual ao ângulo A e o ângulo B igual ao ângulo D. Então, os triângulos são semelhantes. Distância de OAC 5, distância de OAD 5, distância de OA 10, distância de OAB 10 e distância de AB 12 centímetros. Tá? Olha o que está dizendo. Vamos analisar, então, a afirmativa 1 ali, ó. O que está dizendo a afirmativa 1? Que a área do triângulo OAB é o dobro da área do triângulo OCD. Gente, olha, por critério de semelhança, a razão entre as áreas de dois triângulos semelhantes é igual à razão de semelhança ao quadrado. Tá? Então, olha bem, primeiro vamos achar a razão de semelhança entre os triângulos ali. Ó. Razão de semelhança. Eu vou dividir, tá, a razão de semelhança. Vou dividir o lado OB, que é 10, pelo lado OD, que é 5. Então, a razão de semelhança vai dar 2. Tá? Aqui está a razão de semelhança, 2.
A razão entre as áreas de dois triângulos semelhantes é igual à razão de semelhança ao quadrado. Tá? É igual à razão de semelhança ao quadrado. Então, a razão de semelhança é 2, mas eu quero a razão entre as áreas. Olha, eu vou pegar a área do triângulo, OAB, e vou dividir pela área do triângulo menor. Eu fiz a razão do maior para o menor, então a razão entre as áreas também, do triângulo OCD. Como eu estou fazendo a razão entre as áreas é a razão de semelhança ao quadrado. A razão de semelhança é 2, aqui seria 2 ao quadrado. Então, esta razão de semelhança tá, é igual a 4. Bem, passando a área aqui do triângulo OCD, multiplicando 4, o que eu vou ter aqui? Que a área do triângulo OAB é 4 vezes a área do triângulo OCD. Então, aqui, olha, a afirmativa 1 é falsa. Por que ela é falsa? Porque aqui está dizendo que é o dobro. Não, ela é o quádruplo. Então, ela é falsa. Tá? Bem, vamos lá para a outra. A afirmativa 2 está dizendo que a altura do triângulo OCD mede 4. Então, a altura do triângulo OCD. Vou pegar aqui no triângulo OCD e calcular a altura aqui. Ó. Como o triângulo é isósceles, na hora que eu traçar a altura também é mediana e é bissetriz, por ser isósceles. Eu quero saber aqui a altura, H. A base do triângulo menor é a metade da base do triângulo maior. Por que é a metade? Aqui já dá para saber direto, gente. Porque como os triângulos são semelhantes, olha, o lado AB, que está oposto ao ângulo 1, mede 12, o lado CD, que está oposto ao ângulo 1, vai medir a metade. Por quê? Porque a razão de semelhança é o dobro, do maior para o menor. Então, a medida de CAD vai ser igual a 6. Tá? Por quê? A razão entre os lados, o triângulo maior tem o dobro do lado do triângulo menor. Então, agora, como a altura do triângulo OCD corresponde à mediana, vai dividir aqui os 6 em duas partes iguais, 3 e 3 para cada lado, por causa do triângulo ser isósceles. Então, neste triângulo aqui, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras para calcular a altura do triângulo menor, do triângulo OCD. Tá? Para poder ver ali, ó, Hzinho ao quadrado, mais 3 ao quadrado, igual a 5 ao quadrado, né? É o triângulo 3, 4, 5. Vai dar H ao quadrado, mais 9, igual a 25. O 9 está somando para subir traindo, H ao quadrado igual a 16, trai a raiz quadrada, H igual a 4 centímetros. Então, a 2 é a alternativa aqui, tá? A afirmação 2 é verdadeira. Bem, está dizendo agora na 3 que a área do trapézio ABCD mede 45 centímetros quadrados. Este trapézio aqui, gente, olha, para calcular a área dele, o que está faltando? Está faltando a altura dele, porque eu tenho a base menor do trapézio. Aqui, olha, a base menor é 6. Eu tenho a base maior, tá? Seria esse trapézio aqui, ó. Tá faltando a sua altura. Mas, gente, dá para saber a altura. Porque se eu tenho a altura do triângulo menor, que é 4, a altura do triângulo maior, aqui, olha, na figura, a altura do triângulo maior vai ser o dobro da altura do triângulo menor. Então, ela vai medir 8, ó, a altura do triângulo maior. Por que 8?
De novo, pela razão de semelhança entre os triângulos. Tá? Vai medir 8. Então, a altura do trapézio, ó, como a altura do triângulo menor, mede 4, e a altura do maior, mede 8, a altura do trapézio, que é o que estava faltando aqui, a altura desse trapézio, olha bem, a altura aqui do nosso trapézio, vai medir 4. Só descontar 8 de 4, tá? Então, agora nós fazemos a afirmativa 3. O que é a área de um trapézio? Então, a área de um trapézio é base maior, que é 12, mais base menor, que é 6, multiplicado pela altura do trapézio, que é 4, isso dividido por 2. Já dá para a gente simplificar aqui o 4 com 2, dá 2. Tá? Eu vou ter aqui 12 mais 6, 18. 18 vezes 2, 36. Então, a área vai dar 36 centímetros quadrados. E aqui está dizendo que é 45, falsa. Tá? Então, observa que a única afirmativa e verdadeira é a 2, né? A única afirmativa aí, ó, que a gente pode colocar como verdadeira, tá? É a 2. Então, vamos ver. Todas as afirmações são verdadeiras? Não. Apenas uma afirmação é verdadeira. A resposta alternativa B de bom, B de bola. Olha, gente, um exercício bonito, né? Envolveu semelhança de triângulo, razão entre áreas de figuras semelhantes e cálculo de áreas de figuras planas, né? Foi aqui o cálculo da área de um trapézio, beleza? Então, olha, eu já tinha falado no início da aula, eu falei que ia deixar um link sobre semelhança de triângulo só, mas eu vou deixar mais um link aí de uma playlist sobre áreas de figuras planas para vocês também, que é um exercício que envolveu aí, né, vários conteúdos, semelhança de triângulos, circunferências, né, concêntricas e áreas de figuras, beleza? Então tá aí, galera. Aqui eu encerro mais uma aulinha, né? Dúvida aí no exercício explicado e alguma coisa, por favor, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los, tá? E galera, é importante, não custa nada você dar um like aí no nosso vídeo para ajudar aqui no crescimento do canal do Tio Carlinhos, beleza? Então, se inscreva para ter notificações de novas aulas. Beleza? Logo, logo, já faço a correção da próxima questão. Tudo bem? Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!